Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos para vocês esta noite neste tipo ao vivo. Quando eu não consigo fazer ao vivo para vocês, eu deixo um tipo ao vivo, né? Então, para quem não conhece o canal, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos aqui todos os dias no canal. Todas as noites, entre 10 e 11 horas da noite, tem relato ao vivo. Quando não dá ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo, mas na maioria das vezes é ao vivo. E todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos de sábado, coletânea temática de domingo. E meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta. E notícias de sábado e domingo. E um domingo outro, um especial. Tudo certinho, beleza? Não se esqueçam de dar aquela fuçadinha na loja assombrada e também não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ok? Não se esqueçam de dar o like. Deixa eu só abrir pra roliça, né? Porque senão não vai dar paz. Pronto. Vamos então começar com o primeiro relato, que é: ele voltou para dizer que estava vivo. Saudações, Ana, Matheus, P, Vitório e filhos peludos e assombrados. Ana, depois de muito pensar, repensar, resolvi escrever este relato. Acredite, me trouxe más e assustadoras lembranças. Eu deixei minha lembrança por 30 anos, mas agora aqui está. Segue o relato. Os nomes e lugares estão trocados. É um moço que nos conta o relato, tá? Em alguma capital do Brasil, no final dos anos 80, éramos uma turma de amigos, onde todos se conheciam há muito tempo, bem como alguns casos, as famílias também. Hã? Não entendi aqui. Onde todos se conheciam há muito tempo. Bom, as famílias também se conheciam há muito tempo. Chegando até mesmo as nossas mães terem estudado na mesma escola. Enfim, dessa forma, tínhamos muita intimidade uns com os outros. A molecada já estava na faixa etária de 16 a 22 anos, o mais velho da turma, 22, então de 16 a 22. E aqui irei relatar este fatídico relato, envolvendo 6 pessoas contando comigo. A turma era João, Tião, Juquinha, Zeca, Pelé, eu e fulano. E eu, fulano, 6, né? 6 comigo. E eu, fulano. Bom, naquela época ainda dava para andar à noite. E eu fui então levar a minha namorada para casa dela, a umas 4 quadras de distância. Passei pelos meninos que estavam parados na casa de um deles. O João tinha comprado um carro e estava naquelas de andar com a turma. Quando um deles gritou me chamando para depois, na volta, ir a um trailer de lanches, onde costumávamos nos reunir quase sempre, e eu respondi que eu iria na volta. Olha do que eu escapei. Olha do que eu escapei mais abaixo no relato. Devemos estar atentos aos sussurros do nosso anjo guardião sempre. Levei a namorada para casa e na volta até vinha pensando em comer um cachorro quente com a turma, mas no meio do caminho eu desisti e mudei de direção, pegando outra rua para ir para minha casa. Tomei banho, comi alguma coisa e deitei no sofá para assistir televisão. Sem muitas opções, sem internet, sem celular, sem TV por assinatura, era o que tinha. De repente, a campainha começou a tocar insistentemente. Levantei para ver quem era e era o pai de um dos meninos, era o pai do José. Muito nervoso, o José seria o Zeca, é isso? Muito nervoso, agitado, dizendo que os meninos tinham sofrido um acidente em uma avenida próxima. Tentei acalmá-lo, sem sucesso. Peguei o carro para ir com ele até o local do acidente. Ana, quando tentei entrar na avenida, estava tudo interditado, dos 2 lados.
Eu senti um arrepio na espinha e vi que tinha sido um acidente de grande porte. Parei o carro onde estava, nos identificamos como parentes e a polícia nos deixou aproximar. Quando vi a cena, eu tive certeza que alguém tinha morrido. Ao me aproximar, eu vi um corpo tapado com um papelão, o carro praticamente partido ao meio. Vou parar por aqui na descrição da cena. Estavam em 4 ocupantes. Um falecido, que identificamos na hora. Era o José. Prestem atenção neste nome. Os demais foram encaminhados para um hospital de pronto-socorro. Fomos até o hospital. Logo na entrada, muita gente, e como éramos próximos dos meninos, todos querendo respostas, pelas quais ainda não tínhamos, respostas às quais ainda não tínhamos, pois ninguém nos dizia nada. Na entrada da emergência estavam algumas agências funerárias que, pasmem, estavam brigando pelos corpos dos meus amigos. Foi aí que soubemos de mais uma morte, mas não de quem. Morreu mais um, mas não sabia quem, é isso? O clima era pesado, as informações desencontradas. 2 mortos e os outros 2? Como assim, mais? 2 mortos e os outros 2? Eles estavam em 4, é isso? No carro? Agora eu não estou entendendo, enfim. No saguão da emergência veio um enfermeiro com um saco preto de lixo na mão e gritou: "Familiar do Juquinha?" Eu fui até ele e ele me entregou o saco de lixo com as roupas ensanguentadas e me disse: "Morreu." Ana! No mesmo momento, alguns da turma que estavam lá se levantaram e pegaram o enfermeiro, que, olha, pelo descaso e falta de sensibilidade, ele apanhou até pouco. Ana, eu sou da paz, mas até que ele mereceu uns aplausos. 2 sobreviventes, Tião e Zeca, estavam vivos. O José é outro, então, porque ele falou os nomes, tinha o João, o Tião, o Juquinha, o Zeca, o Pelé e eu, fulano. Então, os sobreviventes eram o Tião e o Zeca. Quem é o José aqui no meio? O Tião e o Zeca. Então, o Juquinha... Tinham 4 no carro, é isso? É João, então, não é José. Enfim. Tião e Zeca estavam vivos, mas também não se sabia o estado deles. Eu e Pelé... Pelé é outro amigo que não foi também, acho. Enfim. Eu e Pelé fomos incumbidos de ir avisar a família do Juquinha. Que situação! Chegamos na casa dele... Logo o tio, como era tratado, nos convidou para entrar e disse: o Juquinha não tá, ele saiu com o João. Entre e toma um café. Ana, aquilo acabou comigo. Disse que eles teriam que ir comigo, pois eles tinham sofrido um acidente, mas não tive coragem de contar que já estava morto. A tia, mãe do Juquinha, ainda disse... Eles chamavam eles de tio e tia, mas eram os pais do Juquinha. A mãe do Juquinha ainda disse: e ele sabe que eu não posso me incomodar, eu tô fazendo tratamento para os nervos. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara. A causa do acidente foi um racha, onde o outro carro bateu propositalmente na traseira deles, causando o acidente. E é claro que fugiu do local. Os funerais. Foram velados e enterrados em cemitérios diferentes. Infelizmente, compareci aos 2. Juquinha, caixão fechado. É João, então, não era José. Ele confundiu ali os nomes. João, caixão aberto, apesar dos machucados e da expressão facial sisuda. Vida que segue. Turma se restabelecendo, Tião e Zeca se recuperando... Tião levou alguns pontos e o Zeca quase sem nenhum arranhão. Agora os sonhos. Ana, estava eu alguns dias depois, quando tive um pesadelo. Eu sonhei com o João. Ele estava no mesmo lugar que por muitos anos tínhamos ficado com a turma.
Eu estava caminhando quando olhei e ele estava lá. Claro que eu levei um susto no sonho e disse: "Cara, que susto!" E ele falou: "Por que te assustou?" E eu falei: "Meu, tu tá morto." E ele respondeu: "É por isso que eu voltei. Agora eu tô morto, mas eu não estava." "Que papo é esse, cara?" eu falei. E ele continuou: "No acidente, levaram o Juquinha, que estava do meu lado, e me deixaram lá. Eu não estava morto, mas agora eu tô. Se tivessem me levado, agora eu estaria vivo, mas me deixaram lá com a cara no asfalto." Ana, era bem como ele falava mesmo. Do jeito que ele se expressava, o jeito, as roupas e até os dentes amarelos e, claro, o cigarro. E eu acordei com o coração batendo na goela. Eu não parava de pensar naquilo. Enfim, passados alguns dias, falando com os meninos, eu contei o sonho. Foi um festival de olhos arregalados. Ana, os 2 sobreviventes, o Pelé e eu, tivemos praticamente o mesmo sonho. Os 2 sobreviventes do acidente, mais o Pelé e eu, ou seja, as 4 pessoas, tiveram praticamente o mesmo sonho, onde o João aparecia e dizia que não estava morto, que só morreu porque não foi socorrido. Contamos o acontecido para a mãe do Pelé, que tinha um terreiro de religião com origem africana. Ela fez um trabalho onde tivemos que dormir no terreiro. Esse será um outro relato. E depois, na noite seguinte, em uma encruzilhada. E a partir daí, tudo se acalmou e nunca mais tivemos qualquer manifestação do João. Ana, obrigado por ler este relato. Foi tudo verdade o que aconteceu. Desejo luz, vida, amor e paz a todos. E para o meu amigo João, que esteja em paz. Fraterno abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. É que foi confundindo os nomes aqui, né? Primeiro ele substituiu por um nome e depois substituiu por outro. Cara, então o corpo que tava lá, o primeiro, é isso? Na verdade, ele não estava morto. Se tivessem visto direito, talvez alguém tenha visto e já falou que estava morto, mas na verdade ele não estava. Tinha que ter tido uma atenção maior, ter levado. E aí depois ele morreu porque não foi socorrido. Gente, que... E ele não estava em paz com isso, né? Fala, poxa, que coisa. Vamos para o próximo, então, que é Meu avô apareceu para minha mãe. Oi, assombrados. Minha mãe, quando estava... É uma moça que nos conta, tá? Minha mãe, quando estava lúcida, contava sempre esse relato. Hoje ela está com 85 anos e já não lembra de quase nada. Bom, esse relato foi enviado em 2016. O meu avô faleceu no dia 18 de janeiro de 1969. Eu tinha 9 anos e lembro bem que a minha avó ficou em nossa casa um bom tempo, pois ela morava com meu avô na casa da minha tia e todos acharam que ela precisava ficar um pouco longe de lá para ver se ela se consolava um pouco. Minha mãe dizia que a vovó chorava muito e não tinha o que fazer ela se acalmar. Não tinha o que fazer ela se acalmar. O que fazia mesmo, enfim. A nossa casa antiga era pequena e o quarto da minha mãe ficava ao lado da sala e da cama dela. Ela podia ver o sofá da sala. E ela deixava sempre a porta do quarto aberta para olhar a porta dos fundos, que era o quarto que era meu e dos meus irmãos. Ela era muito coruja. Qualquer som diferente vindo do nosso quarto, ela ia para lá correndo. Numa noite, ela estava dormindo quando sentiu cheiro de cigarro. O meu avô fumava muito. Ela abriu os olhos e, sentado no sofá, estava o meu avô, fumando e olhando para ela. Ela disse que ficou paralisada e só conseguiu dizer, pai? E ele respondeu, filha, eu não vinha. Eu só vim até aqui porque a sua mãe chora muito. Diz para ela parar de chorar. Então ele aproximou-se dela, abaixou-se e lhe deu um beijo nos cabelos. Disse que foi como uma brisa. E quando ela acordou, entre aspas, daquele transe, ele já tinha ido.
De manhã ela conversou com a minha avó e transmitiu a ela o recado dele. Só assim ela parou de chorar. Se fosse eu acho que no cheiro do cigarro já tinha coberto a cabeça. Beijos assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Nossa, imagina você ver assim, ali. Legal, não. E tá vendo como o sofrimento demasiado não é impossível não sofrer e tal. Mas quando isso é persistente, não tem uma superação, um entendimento daquela situação, isso prejudica quem foi. E o último relato, que este não tem nome, tá? Mas é a respeito de conversa com um falecido. Olá, Ana Paula, meu nome é fulana e sou muito fã do seu canal. Através dele senti vontade de te contar um relato emocionante que aconteceu na minha família. Vou cortar alguns acontecimentos, pois quero relatar a você muitas vezes. Vou contar, alguns acontecimentos, pois quero relatar a vocês muitas vezes. Enfim, essa história me emociona, espero que você goste. Essa história é a história da minha avó materna. A minha mãe conta que eram 7 filhos, ela e mais 6 irmãos. A minha avó e o meu avô viviam uma vida sofrida no interior de Minas Gerais. Cresceram 7 filhos trabalhando duro. Meu avô morreu quando minha mãe tinha 7 anos. Minha avó ficou abalada, pois agora ela tinha 7 filhos para cuidar sozinha. Os mais velhos trabalhavam com ela na lavoura para ajudar a colocar comida em casa. Era uma época difícil e, por vezes, eles iam para o rio garimpar para poder arrumar dinheiro para suprir as necessidades da casa. Minha avó era muito bonita, mesmo sem ter luxo, pois era sertaneja e sofrida, cabelos loiros e lisos, olhos claros, traços lindos no rosto. Logo, por ser viúva, conheceu um senhor, com o qual foi morar junto. Os anos passaram e um dos meus tios, filho da minha avó, morreu jovem, com apenas 23 anos. Ela caiu em depressão, bebia muito e sofria por ter perdido um filho. Seu marido atual se aproveitava, pois ela recebia pensão de viúva do meu avô, e ela não percebia, pois se sentia sozinha e deprimida por ter perdido um filho. Passaram-se anos e ela, bebendo muito, ficou doente, com cirrose. Meu tio-avô, irmão dela, a levou para São Paulo, onde lutou para salvar a vida dela, mas não adiantou. Minha mãe estava grávida de mim na época e a dor da perda da sua mãe foi forte para ela. No hospital, minha avó já tinha morrido, e a parte mais sofrida era que seus filhos não puderam se despedir, pois não tinham condições de irem viajar todos para São Paulo. E é aí que entra o sobrenatural. Minha avó já estava morta, no necrotério, e os médicos estavam assinando seu registro de óbito. Meu tio-avô estava do lado dela, quando de repente ela ressuscita. Sim, ela ressuscitou. E disse ao meu tio-avô que o meu avô, o pai dos filhos dela, tinha pedido a ela para dar um recado para ele. E o recado foi uma coisa simples, mas de cortar o coração. Ela disse que ele estava pedindo para que reunissem todos os seus filhos e fizessem um macarrão e desse a eles para comer. Confesso que chorei ao ouvir essa história da minha mãe, pois o amor deles por seus filhos era tão grande que ultrapassou a morte. O tio-avô estava do lado dela quando ela ressuscitou e disse que o marido dela, isso ela falou eu não sei se esse tio-avô era irmão dela ou irmão dele, enfim, ela deu um recado a ele que era para juntar todos os filhos. Ela disse que ele estava pedindo para que reunisse todos os seus filhos e fizessem um macarrão e desse para eles comerem. Estava preocupada isso com eles? Gente, olha só que coisa inusitada.
O amor deles pelos seus filhos era tão grande que ultrapassou a morte. Ai, ele pediu para dar para eles comerem macarrão. Que coisa, olha só, continuava preocupado, acho que é isso. Gente, mas e depois? Ela sentou, sei lá, ela disse isso, depois ela deitou de novo e morreu? E quer dizer, ela tava no necrotério, ela levantou, falou isso, depois deitou de novo? Gente, me dá maiores detalhes dessa história. Quem é? O tio-avô era irmão dela? Meu tio-avô, irmão dela, tá aqui, ó. Meu tio-avô, irmão dela, a levou pra São Paulo. Entendi. Gente do céu. Bom, olha, mas gente, jura que ela levantou, falou isso e aí depois ela deitou? Me expliquem, por favor. Enfim, pessoal, esses foram os 3 relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha e a gente se vê amanhã de novo, ok? Beijo pra vocês, tenham uma boa noite e fui!